do Deus Altíssimo, e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então Paulo estava pregando e aquela mulher falando, mas Paulo sabia que não era pela boca de Deus que aquela mulher estava falando, porque aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, e aquela mulher, ela dava lucro aos seus senhores. A palavra fala que passaram alguns dias, aquela mulher repetidamente falando essas coisas, Paulo decide então expulsar o demônio daquela mulher, aquela mulher liberta, e logo aquela mulher, logo quando ela foi liberta, os senhores daquela mulher perderam a razão do seu lucro. E aí pegaram Paulo, levaram até a cidade, até a praça da cidade, levaram até os magistrados da cidade, e Paulo teve as suas vestes rasgadas, e ele foi açoitado. Prenderam Paulo, levaram Paulo para a prisão, foi para um cárcere interior, e ali teve os pés amarrados, e a palavra diz que lá por volta da meia-noite, houve um grande terremoto, os alicerces daquela prisão se romperam, as cadeias se romperam, e o carcereiro, cuidando que os prisioneiros tinham escapado, ele foi e falou: vou matar minha vida, porque é melhor eu tirar minha vida do que depois, né, os governantes, a liderança, o César, quem quer que seja, venha me matar. E ele foi, ao passo de fazer isso, Paulo, ele fala: não faça isso, todos nós estamos aqui. Porque perto da meia-noite, o que Paulo disse que eles estavam fazendo? Estavam orando e louvando a Deus, e a palavra diz que os presos estavam ouvindo. Então Paulo chega naquela cidade, ele é preso, ele por fazer o bem, ele é preso, ele é açoitado, mas ele estava louvando a Deus. E a palavra diz que o carcereiro, ele perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Paulo: olha, você precisa crer juntamente com a sua família, e vocês serão salvos, e a obra de Deus alcança aquela cidade, e a obra de Deus chega até na prisão, até os presos, e Deus faz uma obra naquela cidade. No dia seguinte, para ganhar tempo, eles foram libertos, e então Paulo, ele decide, depois de Filipos, ir para Tessalônica. Agora perceba um detalhe, porque que eu estou contando toda essa história para a gente chegar aqui nesse texto. Paulo, lá em Filipos, eles estavam passando por tribulações. Eles foram lá, pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, libertaram, pessoas foram salvas, o avivamento chegou naquela cidade, e a paga deles foi a tribulação. Eles foram presos, eles foram açoitados. E depois disso tudo, Paulo poderia falar: não, chega, eu vou voltar para Antioquia. Lá estava bem, os irmãos me amavam, a gente tinha um convívio muito bom, ou ia para Jerusalém, ou chega dessa história, não quero mais ser perseguido, não quero mais sofrer pelo Evangelho de Deus. Ora, Jesus me salvou, estou aqui pregando o Evangelho e estou passando por tribulação, por problema? Não, queridos. Ele continuou a sua viagem até chegar em Tessalônica. E a palavra diz que quando ele chega em Tessalônica, e o costume de Paulo era ir na sinagoga, pregar, ele assim o faz, ele fica na sinagoga disputando por aproximadamente um mês, e a palavra diz que alguns judeus da sinagoga se converteram, e muitos gregos religiosos e muitas mulheres também se converteram, e também a palavra de Deus e o poder do Evangelho de Deus também chegou em Tessalônica. Mas aí é o detalhe, logo, e o texto vai dizer, alguns judeus desobedientes começaram a perseguir, começaram a causar um alvoroço na cidade. E o que eles diziam? Olha, esse Paulo que está fazendo essa confusão toda em todo lugar, ele e seus irmãos, seus discípulos, as pessoas que receberam essa palavra, estão dizendo que existe agora um novo rei, que não é apenas o César que é o rei, mas agora também existe um novo rei. E aí começou a causar um problemaço naquela cidade. E aí aqueles irmãos que acabaram de receber o Evangelho, que acabaram de receber, que abraçar o poder de Deus, o poder que transforma, que liberta, esses irmãos que receberam o poder do Evangelho, eles agora estão sendo perseguidos pelos seus irmãos, pelos seus co-cidadãos, pelos de casa.
Então, perceba, queridos, o contexto do nascimento dessa igreja vem de sofrimento, vem de tribulação, vem de dificuldades. E o sofrimento, e as tribulações, as perseguições, elas só têm uma finalidade: fazer que eu e você pare, que você desista, que você olhe para trás. Essa é a finalidade do sofrimento, do problema, da dificuldade. É provar se nós somos fiéis a Deus. E a perseguição foi tão alta, tão grande, que Paulo teve que fugir da cidade. E Paulo ele sai da cidade, meio que escondido, e vai para Bereia. E fica lá. Passado algum tempo, queridos, Paulo querendo saber como está a situação dos irmãos, uma vez que a